RCP Notícias. Já são 13 horas em Cabo Verde. Muito boa tarde. Vamos dar início ao Jornal da Tarde para esta sexta-feira. Abrir a conhecer os títulos. Eleição de Cabo Verde para um novo pacote do Millennium Challenge Corporation é um grande acontecimento e uma distinção para o país e sua democracia, diz Primeiro-Ministro Ulisses Correia e Silva. Neste jornal teremos também a reação dos partidos políticos e da Associação dos Municípios. Obras para a construção da maternidade e pediatria do Hospital Batista de Sousa, lançadas em São Vicente, têm financiamento da China em 1.200.000 contos. Cabo Verde vai criar observatório que permita conhecer a dimensão do tráfico de pessoas no país. É uma das principais novidades da nova estratégia nacional e segundo o plano de ação contra tráfico de pessoas. Governo de Cabo Verde e FAO reúnem-se em workshop de olhos postos em fundos para fazer face aos efeitos das mudanças climáticas. É importante ver reconhecida a liderança de Pedro Pires, que tem levado Cabo Verde a um outro patamar, diz Presidente José Maria Neves, que testemunha hoje em Lisboa a atribuição de doutor honoris causa ao comandante. Rússia encara possível envio de tropas dos Estados Unidos para a Finlândia como uma ameaça. Notícias para conferir neste jornal, a edição e apresentação do Humberto Santos. Boa tarde, seja bem-vindo a este jornal. A eleição de Cabo Verde para um novo pacote do Millennium Challenge Corporation é um grande acontecimento, uma distinção para o país e a sua credibilidade externa, assim considera o Primeiro-Ministro Ulisses Correia e Silva, que se encontra de visita à ilha de São Vicente. Cabo Verde foi eleito para um novo pacote do Millennium Challenge Account. É um grande acontecimento, uma distinção para o país, para a sua democracia, o seu desempenho económico, para a sua credibilidade externa. O que significa que nos próximos tempos iremos trabalhar no sentido agora de fazer as fases seguintes, que é indicar um coordenador nacional do programa, que irá trabalhar diretamente com o Millennium Challenge Corporation. Segundo, trabalhar agora toda a preparação de projetos para podermos apresentar e estaremos, de facto, aqui a celebrar um momento importante. No momento próprio, os montantes serão definidos. Temos que fazer as fases que são necessárias para podermos identificar bons projetos de âmbito nacional e regional africano. Termos uma boa equipa, depois começarmos as negociações. Nós disputamos agora o processo. Tinha que passar por esta fase de eleição, da afetação do interesse de Cabo Verde versus o interesse dos Estados Unidos relativamente à nossa participação. Depois agora as fases seguintes seguir-se-ão. Chefe do Governo a dizer que o Governo vai agora indicar um coordenador nacional do programa que irá trabalhar diretamente com o Millennium Challenge Corporation, assim como preparar os projetos a serem apresentados. Confiança na democracia cabo-verdiana e na forma como o país tem sido gerido. É deste modo que o secretário-geral do MPD reage à contemplação de Cabo Verde com o terceiro compacto do Millennium Challenge Corporation do governo dos Estados Unidos. Para Luís Carlos Silva, a decisão de Washington é também prova de que o país tem lidado bem com as sucessivas crises que tem assolado o mundo. Cabo Verde é apresentado como um dos casos de sucesso. Cabo Verde é, neste momento, o segundo país no mundo que mais conseguiu reduzir a sua dívida pública. Nós estamos a conseguir, num contexto de dificuldades, reduzir a dívida pública, aumentar as receitas endógenas, as receitas do Estado. Portanto, há aqui um trabalho sério, um trabalho que resulta de muito esforço, mas também de muita competência. E de certa forma, o facto do Banco Mundial disponibilizar mais verbas, o facto do FMI suportar ainda mais o processo de desenvolvimento e agora o facto dos Estados Unidos disponibilizar um novo compacto
é, sim, no nosso entendimento, fruto do sucesso que tem sido a governação, do sucesso que tem sido a luta que nós fizemos durante esses 3, 4 anos de pandemia e de sucessivas crises, mas que nós estamos a conseguir. E hoje podemos dizer, conseguimos com sucesso e vamos acelerar o processo de desenvolvimento de Cabo Verde a partir de agora. O presidente do PAICV também não ficou indiferente à escolha de Cabo Verde para receber o terceiro compacto do MCC. Essa escolha atesta, na opinião de Rui Semedo, que o país usou de forma eficiente os 2 compactos anteriores. Até porque nós éramos também dos poucos países que teriam sido contemplados com o segundo compacto e o único país que tinha sido eleito para dirigir diretamente os recursos do compacto, o financiamento dos outros compactos. Isso quer dizer que Cabo Verde, nesse aspecto, está também mais uma vez de parabéns. Um quarto aspecto é que isso coloca desafios internos, a um maior diálogo interno, o reforço do Estado de Direito Democrático, o reforço, aliás, das bases de boa governação. Isso que significa que temos que investir claramente na qualificação da nossa democracia, em melhorar a informação, a circulação da informação sobre os principais dossiês internos, a maior partilha entre as propostas para o desenvolvimento do país, uma maior transparência, um maior rigor e um mecanismo aprumado e afinado de prestação de contas para que Cabo Verde continue a ser um país respeitado pelas vias de um país que tem feito uma governação com base em valores, em princípios fundamentais de boa governação, e isso abriu as portas para o primeiro compacto, consolidou as portas para o segundo e eventualmente estará a contribuir também para o terceiro compacto. O presidente do PAICV lamenta, contudo, que o partido e outros atores da sociedade civil não tenham sido consultados durante a fase de candidatura ao programa do governo americano, situação que, espera Rui Semedo, não venha a repetir-se na fase de elaboração de projetos no âmbito desse terceiro compacto do MCC. A seleção de Cabo Verde para um terceiro compacto do Millennium Challenge Corporation é uma oportunidade para que o país possa acelerar a sua economia e aumentar a competitividade, corrigindo as assimetrias regionais. É a reação do presidente do Conselho Diretivo da Associação Nacional dos Municípios, que espera celeridade e assertividade na execução dos programas a serem financiados. O líder da MNCV defende ainda que o financiamento deve ser usado para resolver os problemas estruturais de Cabo Verde. Herménio Fernandes classifica de importante o financiamento alcançado no quadro do Millennium Challenge Corporation e uma oportunidade para o país investir em áreas catalíticas no sentido de combater as assimetrias regionais e aumentar a competitividade econômica do país. Temos uma oportunidade de fazer como Ruanda fez. É preciso utilizar esses fundos para a construção de infraestruturas que impactam fortemente na economia cabo-verdiana e que possa vir a ajudar o país a eliminar a pobreza extrema e a reduzir a pobreza absoluta para níveis abaixo de 10%. Portanto, temos uma oportunidade única para garantir a redução das assimetrias que existem entre as ilhas, criar as condições para que a economia cabo-verdiana seja uma economia muito mais dinâmica, muito mais robusta, muito mais competitiva, é capaz de competir com as economias que são os nossos concorrentes. No entanto, o presidente da Associação Nacional dos Municípios pede celeridade e assertividade na implementação dos programas a serem financiados no quadro do terceiro compacto. O autarca acredita que os municípios vão ser os principais beneficiários deste financiamento. Mas, sobretudo, vamos criar as condições para que em todos os municípios, em todas as ilhas, possamos ter destinos turísticos de excelência, possamos ter serviços de transportes regulares e com qualidade e previsibilidade, possamos ter
água nas torneiras 24 horas para todas as famílias, cabo-verdianas possam ter acesso às instalações sanitárias. Portanto, eu estou muito otimista. O que eu desejo, eu auguro, é que venhamos a ser céleres na implementação, porque nós temos que fazer a transição estrutural e também aproveitar para investirmos também fortemente na ciência e no conhecimento, que é muito importante para o desenvolvimento económico do nosso país. Daí que eu estou seguro que os municípios vão ganhar muito com o novo compacto, porque temos vários desafios ainda importantes a vencer. Para Herménio Fernandes, presidente da Associação Nacional dos Municípios, a seleção de Cabo Verde para um terceiro compacto do programa Millennium Challenge Corporation é o reconhecimento da trajetória e do progresso do país em matéria da boa governação e gestão dos recursos públicos. Jornalista José António dos Reis. O Presidente da República também expressou ontem em comunicado o seu contentamento pela eleição de Cabo Verde a mais um compacto do Millennium Challenge Corporation. José Maria Neves disse tratar-se de uma notícia extremamente positiva e encorajadora nestes tempos de crises e de guerra. O chefe de Estado classificou a escolha do país de grande vitória para a nação cabo-verdiana no seu todo e em particular para o governo. José Maria Neves felicitou o governo, em especial o primeiro-ministro Ulisses Correia e Silva. O presidente da República também exortou os cabo-verdianos a celebrar este, no seu dizer, muito bom momento para a nação cabo-verdiana e para o nosso processo de desenvolvimento e afirmação de Cabo Verde como um Estado de direito democrático, apostado na realização do bem-estar para todos e todas, com índices cada vez mais elevados de inclusão e sustentabilidade. José Maria Neves deixou ainda uma palavra de reconhecimento ao Millennium Challenge Corporation e às autoridades americanas pela prova de amizade, solidariedade e compromisso com o povo cabo-verdiano. Este é o terceiro pacote que Cabo Verde recebe do Millennium Challenge Corporation. Os dois primeiros tinham sido em 2005 e 2012, altura que José Maria Neves era primeiro-ministro. A dizer também que não foi possível chegarmos à conversa com o presidente da UCID para também uma reação a esta eleição de Cabo Verde a um terceiro pacote do Millennium Challenge Corporation. A nova maternidade e a pediatria do Hospital Batista de Sousa irá melhorar significativamente o Serviço Nacional de Saúde em São Vicente e para a região norte do país. Considerações do primeiro-ministro no ato de lançamento da construção desse projeto, que conta com a cooperação chinesa, uma obra orçada em cerca de 1,2 milhões de contos cabo-verdianos, com previsão para estar concluída, jornalista Patrícia Martins, daqui a 2 anos. O primeiro-ministro de Cabo Verde, Ulisses Correia e Silva, saúda o projeto e diz-se satisfeito com o regresso da parceria Cabo Verde-China à Ilha de São Vicente, desta vez na vertente da saúde, depois das habitações em Portelinha. A nossa cooperação volta novamente a São Vicente no setor importante e determinante, a saúde. A construção da maternidade e pediatria do Hospital Batista de Sousa, um grande empreendimento, vai beneficiar mulheres, crianças, vai melhorar de uma forma significativa o trabalho dos profissionais de saúde e criar uma oferta de grande qualidade. É para um futuro partilhado que nós estamos a trabalhar, consistente com as prioridades também partilhadas, definidas a nível da FOCAC, que é o Fórum de Cooperação da China com países africanos, onde Cabo Verde faz parte e tem uma intervenção muito ativa. Cabo Verde tem alta consideração pelos profissionais de saúde da China que trabalham aqui connosco. E esperamos que esta grande obra seja mais uma pedra muito forte no reforço da cooperação com a China, particularmente no setor da saúde. Eu gostaria de desejar sucessos à empresa construtora, China Railways, desejar que durante a fase da construção, que vai demorar 2 anos, se sintam bem integrados aqui em Cabo Verde
Este é um empreendimento que vai criar emprego para a população e trabalhadores locais e vai criar uma grande infraestrutura para o futuro de São Vicente, mais risonho e mais forte a nível do seu serviço de saúde. Satisfeito disse estar também o embaixador da China em Cabo Verde, uma obra que frisa Sujei reforça os laços de amizade entre os dois países e que irá transformar o Hospital Batista de Sousa numa referência a nível da obstetrícia na região norte. A implementação deste projeto melhorará as condições médicas e ajudará a reduzir a taxa de mortalidade neonatal e materna e transformará o Hospital Dr. Batista de Sousa num centro de referência na especialidade da obstetrícia nas ilhas de Barlavento. A implementação deste projeto também é uma medida específica para concretizar o projeto de saúde, que é um dos 9 projetos, um resultado da 8ª Conferência Ministerial do Fórum de Cooperação China-África, não só satisfazendo as necessidades reais do governo de Cabo Verde para melhorar a capacidade de prestação de serviços nas instituições médicas públicas, mas também estando em linha com os objetivos em que nos concentramos pela cooperação na Zona Econômica Especial Marítima, na ilha de São Vicente. Estes resultados da cooperação contribuíram positivamente para a promoção do desenvolvimento dos serviços médicos, das causas de saúde de Cabo Verde e também para a melhoria do bem-estar do povo cabo-verdiano. Com as mãos dadas, vamos continuar a promover a cooperação mutuamente benéfica entre China e Cabo Verde. O projeto abrange uma estrutura de 3 andares e cave e terá capacidade para 125 camas e vários serviços, refere a presidente do Conselho de Administração do Hospital Batista de Sousa, Helena Rodrigues. A construção da nova maternidade Hospital Batista de Sousa representa um investimento orçado em cerca de 1,2 milhões de contos cabo-verdianos, que inclui os custos de construção, o equipamento e o mobiliário completos. Disponibilizará cerca de 125 camas, integra serviços de urgência de maternidade, serviço de urgência de pediatria, ambulatório, pediatria, internamento, unidade de cuidados intensivos de pediatria, unidade de cuidados intensivos neonatal, ginecologia obstetrícia e um bloco operatório. Espera-se que num período de 24 meses, a região norte do país passa a dispor de um centro materno-infantil de referência que proporcione uma melhoria significativa da qualidade do serviço prestado aos utentes, uma melhoria dos indicadores de saúde materno-infantil, partos assistidos pelo pai ou outro acompanhante, com impacto na percepção dos utentes sobre a violência obstétrica, aumento da idade de atendimento em pediatria de 10 para 14 anos, uma resposta sólida à crescente demanda dos serviços de saúde e um aumento da confiança das famílias. Lançamento da construção da nova maternidade e pediatria do Hospital Batista de Sousa em São Vicente, que contou com a presença do edil Augusto Neves, a ministra da Saúde Filomena Gonçalves, entre outras personalidades. Cabo Verde vai criar um observatório que permita conhecer a dimensão do tráfico de pessoas no país. O observatório vai ser criado no âmbito da nova Estratégia Nacional e segundo o Plano de Ação contra Tráfico de Pessoas 2023-2026, hoje apresentados na Praia. A informação foi avançada pela Ministra da Justiça, Joana Rosa. Edneia Barros tem os pormenores. A questão do tráfico de pessoas está muito associada às vulnerabilidades, como a pobreza, mas Cabo Verde não tem dados coordenados sobre esse fenómeno, diz a Ministra da Justiça. Joana Rosa adianta, por isso, que uma das novidades da nova estratégia e segundo o Plano de Ação contra o Tráfico de Pessoas é a criação do Observatório para o efeito, com uma composição multidisciplinar que envolve o poder público, ONGs e várias outras instituições correlacionadas. Não há dados coordenados, então o observatório servirá para esse efeito. É canalizar, os dados todos serão canalizados para o observatório, quem fará o monitoramento, a análise e quem estará em condições de apresentar medidas e soluções ao governo, claro, trabalhando a parte que tem a ver com a mobilização de fundos ao nível da comunidade internacional. Estamos a trabalhar planos que acabam por contribuir para uma melhor compreensão dos vários atores e é por isso que esses planos vão ser distribuídos nas escolas, nas universidades, nas comunidades, porque sabem que a questão de tráfico ela
está muito associada às vulnerabilidades. Não só a camada mais vulnerável tem a ver com mulheres, crianças e adolescentes, mas também a questão tem a ver com a pobreza. O segundo plano de ação contra o tráfico de pessoas é financiado pela União Europeia. Segundo a embaixadora Carla Grijó, calcula-se que o lucro do tráfico humano atinge quase 30 mil milhões de euros por ano e que o número de vítimas é 5 a 10 vezes superior aos dados oficiais divulgados por vários motivos, sobretudo a falta de confiança nas autoridades e medo de represálias. Uma ameaça global aos direitos humanos que deve merecer uma atenção especial para sua prevenção e combate, assentes em medidas adaptadas aos novos desafios, reforça Carla Grijó. Reduzir o fluxo de tráfico do lado da procura, incluindo a clarificação das responsabilidades das empresas, nomeadamente as empresas recrutadoras, quebrar o modelo de negócio dos traficantes, tanto online como offline, proteger, apoiar e capacitar as vítimas, com destaque especial para mulheres e crianças, e aumentar a cooperação internacional e o intercâmbio de informações com países terceiros. O segundo plano de ação contra o tráfico de pessoas 2023-2026 é um instrumento com foco na prevenção, proteção, ação penal e apoio às vítimas, acrescenta Carla Grijó. O governo de Cabo Verde e a FAO estão reunidos em workshop de olhos postos em fundos para fazer face aos efeitos nefastos das mudanças climáticas em setores chaves da economia do país. A oficina, que conta com a participação de agências governamentais, ministérios, academias e setor privado, decorre na praia no âmbito do projeto Readiness, no montante de $15 mil. Mais detalhes com Joana Lopes. Cabo Verde, enquanto país insular, vulnerável e de parcos recursos, vem sofrendo com a fúria do clima. Na vertente mar, nota-se que as mudanças climáticas estão a afetar gravemente as pescas, que, conjuntamente com a aquacultura, constituem um dos setores chaves da economia azul. É neste contexto que o governo e a FAO querem dar a conhecer os principais mecanismos de financiamento climático para se fazer face a um dos vários desafios que o país enfrenta, diz Kátia Neves, responsável de projetos da FAO. Os objetivos deste ateliê são claros, que é não só para apresentar e dar a conhecer novamente os resultados do estudo do impacto das alterações climáticas nos setores-chave, mas também socializar e informar sobre os principais mecanismos de financiamento climáticos que nós temos disponíveis nesse momento a nível mundial. Cabo Verde também tem a oportunidade de aceder. Estamos a falar do Fundo Verde para o Clima, o Fundo de Adaptação e o Fundo Global para o Ambiente, que Cabo Verde já tem bastante experiência em aceder e vários projetos que já foram financiados. Todos estão cientes dos impactos das mudanças climáticas e das vulnerabilidades do arquipélago, mas também é verdade que ainda faltam dados científicos sobre o assunto para se conseguir uma ação preventiva e proativa em nome da criação da resiliência no país, uma preocupação presente no projeto Readiness. Carla Semedo, representante da Autoridade Nacional designada para o referido projeto. É nesse sentido que, portanto, entra essa questão do acesso aos dados. E essa formação também tem esse objetivo, inclusive nesse projeto Readiness, vamos, portanto, trabalhar na capacitação do país relativamente à produção de dados também e o acesso a essas informações, de forma também, principalmente da parte do governo, que possamos tomar decisões mais informadas e mais efetivas. O projeto é de $500 mil. É de referir que o projeto Readiness é financiado pelo Fundo Verde para o Clima para reforçar as capacidades nacionais na abordagem dos efeitos das mudanças climáticas em setores da economia azul. O Sindicato Nacional dos Professores acusa o Diretor Nacional da Educação de ameaçar e amedrontar os professores que trabalham fora da sua ilha ou de seu concelho. O presidente do Sindep fez essas acusações esta manhã em conferência de imprensa na cidade da Praia,
na sequência de uma diretiva do Ministério da Educação a aconselhar os docentes a não efetuarem qualquer deslocação durante a interrupção letiva, sem antes publicarem as avaliações e participarem nos conselhos de turma. Jorge Cardoso disse, jornalista Ailson Martins, que o SINDEP vai intentar uma ação judicial junto dos tribunais. O presidente do SINDEP considera de gritante o comunicado do Diretor Nacional de Educação, impondo aos professores que trabalham fora da sua ilha e de seu concelho a não efetuarem qualquer deslocação durante a interrupção letiva, o que, na ótica de Jorge Cardoso, vai impedir os docentes de festejarem com a família a época natalícia. Caros colegas, o mais gritante ainda surgiu no passado dia 12 do corrente mês de dezembro, em que o Diretor Nacional de Educação enviou uma nota comunicando a todos os delegados do Ministério da Educação, impondo com aquilo que chamamos de assédio moral, ameaçando, amedrontando os professores que trabalham fora da sua ilha e até em concelhos que não são da sua origem, a não efetuarem qualquer deslocação durante a interrupção letiva, de modo a poderem festejar com a sua família a época natalícia. Nós, os sindicatos, principalmente o SINDEP, iremos consultar os nossos juristas e intentar uma ação judicial junto dos tribunais, de modo a condenar essa atitude ditatorial e de perseguição que há muito temos vindo a denunciar. Sobre as reivindicações dos professores, o dirigente sindical avança que, passado quase um mês da greve e manifestação dos professores, o governo continua mudo e calado. Como se nada tivesse acontecido, ignorando por completo as reivindicações da classe, apelidando estas lutas de meros ruídos irritantes. Ora, estamos determinados em usar todos os instrumentos legais para obrigar o Governo da República a mudar de rumo e nos respeitar, devolvendo a dignidade que a classe merece. De salientar ainda que as próximas jornadas de lutas serão certamente mais intensivas, inclusive poderemos chegar ao congelamento das notas no final do ano letivo, mais concretamente entre os meses de maio e junho de 2024. Jorge Cardoso vai mais longe, dizendo que os professores estão a pedir a cabeça do Ministro da Educação. A consequência de um governante, quando não cumpre com a sua palavra, é a demissão. E de facto, os professores estão a pedir a demissão do Ministro da Educação. Os professores estão órfãos em termos de Ministro da Educação, porque não defende a classe docente. Defende o governo e defende a elite que eles querem promover a todo custo em detrimento das outras classes profissionais. O presidente do SINDEP, Jorge Cardoso, não descarta o congelamento das notas, mas avisa que as próximas jornadas de lutas dos professores serão mais intensas. Jorge Cardoso a dizer que o SINDEP vai intentar uma ação judicial junto aos tribunais. O antigo presidente da República, Pedro Pires, recebe hoje à tarde em Lisboa o título honoris causa atribuído pelo Instituto Universitário de Lisboa. O atual chefe de Estado cabo-verdiano, José Maria Neves, que estará presente na cerimónia, diz que este reconhecimento é importante, já que Pedro Pires tem desempenhado uma liderança de excelência que tem levado Cabo Verde a um outro patamar. É importante o reconhecimento pelo desempenho do presidente Pedro Pires, que tem tido um papel importante na história do país, negociou a independência, foi o primeiro-ministro de Cabo Verde, foi presidente da República e tem desempenhado uma liderança de excelência que tem contribuído para elevar Cabo Verde a um outro patamar. E, por isso, é importante ver esse reconhecimento no quadro das comemorações do 25 de Abril em Portugal, sendo certo que em 2024 estaremos a fazer comemorações dos 100 anos de Mário Soares, e Pedro Pires e Mário Soares são os dois principais negociadores da independência de Cabo Verde e do reconhecimento da independência da Guiné-Bissau. É bom reconhecer essas figuras históricas e por dever de memória, não é? E também para termos fontes de inspiração para continuarmos a construir e a trabalhar para os nossos países.
Pedro Pires e a cientista de computação portuguesa Manuela Veloso vão receber esta sexta-feira doutoramentos honoris causa do ISCTE em Lisboa por representarem realidades criadas pelo 25 de Abril. O Instituto comemora 51 anos e vai assinalar a efeméride focado nos 50 anos do 25 de Abril e a importância da instauração do regime democrático para a ciência em Portugal, assim como para os processos de desenvolvimento dos países africanos lusófonos. A apresentação de Pedro Pires, antigo primeiro-ministro e presidente da República de Cabo Verde, será feita por Rui Pena Pires, professor catedrático de Sociologia e investigador nas áreas das migrações. O primeiro-ministro Ulisses Correia e Silva defende que o presidente da República, José Maria Neves, nunca houve relações fora daquilo que são as relações institucionais. Ulisses Correia e Silva diz que posicionamentos acontecem e que há normalidade institucional, o que para o chefe do governo é importante. Não há falta de... Nunca houve relações fora daquilo que é as relações institucionais. É claro que os posicionamentos são posicionamentos que acontecem, mas estamos na normalidade institucional e isso é importante. Ulisses Correia e Silva, questionado pela imprensa hoje no Mindelo, a considerar que há normalidade institucional, isto em relação às constantes chamadas de atenção por parte do Presidente da República, no que toca à necessidade de melhorar a articulação e o diálogo entre a Presidência e o Governo. 22 jovens de famílias menos favorecidas do município de São Miguel receberam uma ação de formação em guia de turismo realizada em parceria com o IFP e de mecânica e reparação de motores fora de bordo, realizada em parceria com a ONG suíça Fundação Cabo Verde para formação e treinamento profissional. O ato do encerramento da formação foi presidido esta manhã pelo secretário de Estado da Economia Digital, Pedro Lopes. Reportagem da Ângela Mendes. Uma formação que decorreu durante 12 meses e beneficiou cerca de 22 jovens do município de São Miguel. Segundo o presidente da Câmara Municipal Local, Hermínio Fernandes, a capacitação dos jovens no município é uma forma de sair da pobreza e melhorar o serviço prestado ao público e, consequentemente, vender os seus produtos. E nós entendemos que o caminho é este, é continuar a criar as condições, a trazer novas ferramentas para a juventude, preparar-se para competir em condições e em pé de igualdade com os jovens de outras paragens. A Idilidade, em parceria com o Governo, tem feito uma aposta clara na capacitação, na formação e na preparação dos jovens para o mercado de trabalho. Nós entendemos que estamos num ambiente cada vez mais competitivo, em que o diferencial que os jovens podem aportar vem da formação, da sua capacidade técnica e do domínio das ferramentas, por forma a ser um jovem global e estar preparado para competir à escala global e em todos os mercados possíveis. O ato de encerramento desta formação foi presidido pelo secretário de Estado da Economia Digital, Pedro Lopes. É importantíssimo nós apoiarmos os jovens na sua base, que é a formação, para depois eles possam colocar o seu talento ao serviço de empresas, instituições do Governo de Cabo Verde, através do Instituto de Emprego e Formação Profissional e através dos parceiros, conseguiu financiar em 100% a formação destes 22 jovens. Estamos num dia feliz aqui na Calheta, viemos enquanto Governo também prestar homenagem aos jovens cabo-verdianos que acreditam na sua capacitação e por isso é que nós também acreditamos neles. Irine Lopes e Ailton Carvalho são dois dos formandos que consideraram que esta formação é uma oportunidade de emprego e esperam alcançar os objetivos traçados. De massa, importante para nós jovens, para morrer bom nós jovens, capacita para não poder entrar no mercado de trabalho e está ajudando no desenvolvimento de nossa sociedade. Para morrer, imagina, sem capacitação, nunca está conseguindo entrar no mercado de trabalho. E também é importante. Curti essa formação, foi bom. Põe o futuro próximo que está bem e foi importante, me preencheu essa
Entro no mercado de trabalho, crio mesmo uma pequena empresa. A entrega dos certificados aos jovens que participaram nos cursos de guia de turismo, mecânica e reparação de motores fora do bordo teve lugar no Salão Nobre da Câmara Municipal de São Miguel. E mais de 80 efetivos da Polícia Nacional em Santo Antão estão no terreno no âmbito do cumprimento do Plano Natal e Fim de Ano em Segurança. O referido plano contempla fiscalização do trânsito rodoviário, fiscalização de estabelecimentos comerciais, entre outros. Teresa Pinto. Este ano houve um aumento do número de efetivos da Polícia Nacional no cumprimento do Plano Operacional Natal e Fim de Ano, tendo em conta que a ilha recebeu recentemente novos efetivos distribuídos pelas 4 esquadras da ilha, conforme explica José Lima, comandante regional da Polícia. Neste plano nós contamos com todo o efetivo do Comando Regional de Santo Antão, que neste momento são 82 policiais e distribuídos pelas unidades que fazem parte do Comando Regional de Santo Antão. Nós tivemos autorizações de veículos, nós tivemos aplicação de coimas, nós tivemos também muita abordagem em termos de aconselhamento, principalmente a nível do trânsito, porque nós contamos sempre com a colaboração dos condutores, numa perspectiva de condução segura, para que no final o balanço seja verdadeiramente positivo. O Comando Regional da Polícia quer garantir que a quadra festiva decorra num clima de paz e segurança, por isso o foco é a prevenção. O nosso plano contempla um conjunto de atividades de caráter preventivo com o claro objetivo de contribuirmos para que a quadra festiva decorra na mais perfeita tranquilidade, segurança e paz para todos. Uma das vertentes também contemplada é o controle dos estabelecimentos comerciais, principalmente aqueles com vocação para a venda de brinquedos suscetíveis de trazerem perigo para as pessoas no modo geral e para as crianças em particular. As comunidades do interior igualmente estão contempladas no referido plano. Neste leque de preocupações, temos também em atenção as comunidades mais afastadas, que continuam a ser contempladas com o serviço de atendimento móvel rural / serviço de policiamento de proximidade. Nesses 15 dias do cumprimento do plano, o comandante regional da Polícia em Santo Antão garante tranquilidade e prevê uma quadra festiva segura, contando sempre com a colaboração de todos os santantonenses e visitantes. O mecenato é um meio de ajudar o financiamento do desporto e uma possibilidade de empresas e privados colaborarem com o financiamento do desporto. Considerações do ministro adjunto do Primeiro-Ministro para a Juventude e Desporto, Carlos Monteiro, durante o workshop intitulado Patrocínio ou Mecenato, qual a melhor via, que visa impulsionar o interesse e a adoção da prática do mecenato no setor empresarial. Maria José Macedo. Além de divulgar a viabilidade da lei do mecenato, destacando seus benefícios atuais, o ministro descreveu o atual quadro de financiamento do desporto no país, em que recai sobre os recursos públicos do Estado todas as despesas e financiamento, o que pesa no erário público e exige uma nova estratégia de mobilização financeira, frisa o ministro adjunto do Primeiro-Ministro para a Juventude e Desporto, Carlos Monteiro. Temos que trabalhar para desenhar um quadro onde, ano após ano, esse esforço do orçamento do Estado possa ser diminuído, porque conseguimos ter uma arquitetura mais assertiva, mais firme, que permite a entrada com cada vez mais força de outro tipo de agentes. Permitam-me aqui um parênteses para dizer, obviamente, que o Estado não compete com uma empresa, mesmo sendo ela pública, que dá o seu contributo no financiamento do desporto. Mas, por exemplo, temos algumas empresas, ou sobretudo uma empresa, que acaba por aparecer como patrocinador oficial ou ser vista como a maior patrocinadora, por exemplo, das seleções de desporto coletivo, das modalidades mais mediáticas como futebol, handebol e basquete. Mas só para terem uma noção, o que essa empresa transfere anualmente, por exemplo, para basquete ou handebol, um valor à volta de 4 mil contos. O handebol, quando vai ao Mundial, tem um orçamento de 23 mil contos. Diversificar as fontes de mobilização
gestão dos recursos é uma das recomendações deixadas pelo ministro Carlos Monteiro, que aponta as apostas online como uma das boas modalidades neste sentido. Para isso é preciso regular as apostas online para que o país consiga arrecadar impostos através de licenciamento das empresas que praticam esta aposta. É preciso regular o tema das apostas online em Cabo Verde. Vários países africanos já o estão a fazer, a criar regulação para isso. Porque há muita gente em Cabo Verde que hoje, através do seu telemóvel, faz apostas online quase todos os dias em modalidades, através de empresas que não estão sediadas nem licenciadas em Cabo Verde. E nós vamos querer regular isso. Há a possibilidade de criarmos a obrigatoriedade de um licenciamento em Cabo Verde para que se possa ter acesso a essas empresas através da internet, do produto que fornecem para se fazer apostas online. E a partir dessa obrigatoriedade de licenciamento, o nível de apostas que seja feito aqui se traduzir depois num imposto que será pago ao Estado de Cabo Verde e a partir daí poder ser também consignado ao desporto e assim aumentarmos e termos mais uma fonte de mobilização de recursos. O governante aproveitou para dizer que o desporto pode, sim, potenciar o lucro das empresas cabo-verdianas. Para isso vai-se fazer a revisão da lei do mecenato, que será melhorada e apresentada no primeiro trimestre de 2024 com uma nova roupagem e modelo, com vista a estimular cada vez mais o financiamento do desporto cabo-verdiano. E a aldeia cultural Nos Raiz, na cidade do Porto Novo, acolhe até domingo a Semana de Arte e Cultura. Trata-se de uma iniciativa da SOCA, Sociedade Cabo-Verdiana de Autoras, em parceria com a Câmara Municipal Local e a Associação Literária de Santo Antão. O evento enquadra-se, jornalista Augusto Oliveira, na comemoração do Dia Nacional da Morna. O programa de atividades arrancou esta quinta-feira com a abertura de uma feira de livros, a apresentação do livro Perfume de Jasmine, da autora Celina Lizardo, e culminou com um pôr do sol poético-musical com a participação das artistas Kira Tavares e Maia. O vereador da Cultura da Câmara Municipal do Porto Novo, Nilson Santos, regozijou-se com a iniciativa da Sociedade Cabo-Verdiana de Autores, que, em seu entender, vê no sentido de motivar os porto-novenses a ter uma atenção especial para questões ligadas à literatura. É com grande satisfação e para nós é um orgulho termos uma atividade dessa qualidade no município do Porto Novo. Portanto, é uma atividade de promoção da literatura, de promoção do livro, de promoção da música, mas essencialmente de motivar o município de Porto Novo, todos os municípios, a ter também uma atenção mais especial às questões da literatura, do livro, de ter uma vida mais associada à leitura. Portanto, estamos muito satisfeitos com essa atividade. O presidente da Sociedade Cabo-Verdiana de Autores, Daniel Spínola, diz que a ideia de se organizar uma semana de arte e cultura em Santo Antão vem de há muito tempo e a Feira do Livro é uma oportunidade para as pessoas adquirirem livros por preço especial. Há muito tempo que tínhamos a ideia de fazer uma semana de arte e cultura aqui no Porto Novo e mesmo em Santo Antão, com exposição de pintura, feiras de livro, lançamento de livros e também música e poesia. Então agora temos essa oportunidade. A ideia da feira é proporcionar a oportunidade a todos de adquirirem livros por um preço especial. Os livros têm um preço especial. Já fizemos várias feiras em vários municípios, na Ilha de Santiago, mas também na Ilha do Fogo e na Ilha do Maio. Agora é a vez da Ilha de Santo Antão, do Porto Novo, neste caso. Portanto, é uma oportunidade para adquirir livros com um preço muito especial. As atividades prosseguem esta sexta-feira com a apresentação de livros de Managuta e Pôr do Sol Poético-Musical com Maia. Um dos pontos altos da Semana de Arte e Cultura vai ser a assinatura, sábado, de um protocolo no domínio cultural entre a SOCA e a Câmara Municipal do Porto Novo. E no Salo, a escritora Júlio Rendel faz hoje o lançamento da sua primeira obra literária intitulada Crónicas Salgadas. Com a chancela da editora Letras Salgadas, o livro será apresentado no auditório do Académico, na cidade de Espargos. Moisés Évora.
Uma obra tendo por base a Ilha do Sal, com realce para Pedra de Lume e com contos e factos vivenciados e recolhidos pelo autor. Um livro com 5 capítulos. Trazendo à tona personagens que caíram no esquecimento, pessoas simples que ajudaram a fazer esta ilha e alguns aspectos mais ou menos históricos, outros documentados, como, por exemplo, eu falo da zona de Feura. Também tenho uma crónica sobre o naufrágio do barco de Ana Lima em 1961, no Porto da Pedra de Lume, com todos os pormenores do que aconteceu naquele dia. Eu acho que é um barco que muita gente não se lembra. Trago ao conhecimento do público toda essa tragédia que aconteceu no Porto da Pedra de Lume e também caracterizando o Porto da Pedra de Lume na base de um relatório feito em 1914 por um senhor que era capitão dos portos em Cabo Verde. Uma obra com a chancela da editora Letras Sargadas e que será lançada no Clube do Académico. E hoje, às 20h30, a Praça Dom Luís, no Mindelo, recebe a tradicional serenata em homenagem a Cesária Évora. Antes, às 18 horas, acontece uma passeata pelas ruas da cidade do Mindelo, que leva em conta pontos relacionados com os trajetos que a diva dos pés descalços fazia na emblemática morada. O concerto musical tem reunido músicos de vários países e diferentes cantoras que trazem à memória Cesária Évora, um repertório que levou Cabo Verde e a lusofonia aos 4 cantos do mundo. E aqui na cidade da Praia começa hoje a Noite Branca, portanto, um evento repleto de atividades lúdicas e culturais que vai movimentar a capital do país hoje e amanhã. Além fronteiras, a Rússia avisou hoje que o possível envio de tropas norte-americanas para a Finlândia constituirá uma ameaça para a Federação Russa e colocará tensões entre os dois países vizinhos. A Finlândia, que é membro da NATO, disse em abril que vai assinar um acordo de defesa com os Estados Unidos na segunda-feira em Washington, cujas negociações terminam na quinta-feira, segundo anunciou o governo finlandês. 13h46. Humberto Santos, vamos aqui recordar os títulos que marcaram esta edição. Eleição de Cabo Verde para um novo pacote do Millennium Challenge Corporation é um grande acontecimento e uma distinção para o país e sua democracia, disse hoje o primeiro-ministro Ulisses Correia e Silva. Ouvimos também neste jornal a reação do MPD e do PAICV e também lembramos também a reação ontem do Presidente da República a congratular-se com esta eleição de Cabo Verde para um terceiro pacote do Millennium Challenge Corporation. Obras para a construção da maternidade e pediatria do Hospital Batista de Sousa foram lançadas esta manhã em São Vicente. O lançamento foi presidido pelo primeiro-ministro Ulisses Correia e Silva. A obra tem financiamento da China e está avaliada em 1.200.000 contos. Cabo Verde vai criar observatório que permita conhecer a dimensão do tráfico de pessoas no país. É uma das principais novidades da nova estratégia nacional e segundo o plano de ação contra tráfico de pessoas. O governo de Cabo Verde e FAO reúnem-se em um workshop de olhos postos em fundos para fazer face aos efeitos das mudanças climáticas no país. É importante ver reconhecida a liderança de Pedro Pires, que tem levado Cabo Verde a um outro patamar, diz a presidente José Maria Neves, que testemunha hoje à tarde em Lisboa a atribuição do doutor honoris causa ao comandante. Rússia encara possível envio de tropas dos Estados Unidos para a Finlândia como uma ameaça. Humberto Santos então esteve na edição e apresentação deste jornal, aqui na técnica Dom Brito, e apoio a realização a Jamila Carvalho. Às 14, os títulos será com a Edneia Barros. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile.
RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora.